Olá, tudo bem com vocês? Essa semana eu postei no Instagram a estante de atividades que eu montei para o bem, com o tema botânica, e eu recebi muitas perguntas de mães querendo saber como é que eu faço para escolher as atividades para ele da vez. E então eu escrevi aqui, eu separei 5 dicas para passar para vocês de como que eu faço para escolher essas atividades. E vou dividir com vocês. Bom, para começar, a gente vê muitas atividades disponíveis no Instagram e dá aquela vontade de fazer em casa, né? Assim que a gente vê, eu quero comprar isso, eu vou fazer com meu filho, tem a mesma idade, vai dar super certo. Não necessariamente. Então, a primeira coisa que eu quero falar antes das dicas é cuidado com as atividades que você vê no Instagram. Mesmo que a criança tenha a mesma idade da sua, não quer dizer que aquela atividade é apropriada para a sua também. Talvez aquela mãe tenha estudado, tenha entendido que aquela atividade vai adicionar, né, na educação, no desenvolvimento do filho, mas pode não ser o mesmo caso para você. Então, cuidado. Primeiro de tudo, tem muita informação para a gente consumir no Instagram, tem muita conta bacana, tem muita atividade bacana, mas você simplesmente ver uma atividade e reproduzir não é o melhor caminho. A menos que você conheça muito do seu filho, você bate os olhos numa atividade, você já sabe que ele gosta ou que ele vai gostar, aí tudo bem. Mas essas dicas, eu vou passar para vocês fazerem a escolha de uma forma mais embasada, sabe? Com mais propriedade de por que você está escolhendo determinada atividade. A primeira dica, e eu já falei sobre isso antes, é observe o seu filho. Observe o seu filho para entender os interesses dele, seu filho e sua filha. O que ele gosta no momento? É a primeira vez que eu faço uma estante realmente assim temática. Eu já tinha feito, por exemplo, de estante de primavera, mas ela era mais diversificada, mas dessa vez eu fiz uma estante muito focada em botânica, porque eu saio todos os dias com o Ben para passear aqui no bairro e eu percebi que ele está muito interessado em flores e folhas. Ele pega as folhas do chão, ele olha, ele fala a cor, ele sente a textura, ele comenta das flores, e aí eu percebi esse interesse nele, né, por folhas e flores. E eu quis falar do tema botânica com ele já faz, acho que já está uns 15 dias que eu estou abordando esse tema com ele. Então, basicamente, eu observei o interesse dele e, claro que tem diversos outros interesses, então isole um interesse para você trabalhar nas atividades, depois você trabalha nos outros, não vai dar para trabalhar todos os interesses ao mesmo tempo. Então, escolha um que te parece o mais forte naquele momento, o que faz mais sentido, o que você vai achar mais atividades e trabalhe naquele tema, se você quiser fazer uma atividade, uma estante temática. Porque se você não quiser fazer temática também, tudo bem. Você pode escolher atividades da mesma forma, sem precisar escolher um tema. Mas observe o seu filho, entenda sobre períodos sensíveis, que período sensível que o seu filho está passando, né? Então, de uma forma bem sucinta, períodos sensíveis são aquelas janelas de tempo em que a criança está mais propensa a aprender uma nova habilidade. Ela tem uma força interior, uma necessidade interior de aprender determinada coisa. Então, por exemplo, eu estou aqui com a tabelinha dos períodos sensíveis. Tem o primeiro período sensível, que é movimento, depois ordem, objetos pequenos, refinamento dos sentidos, escrita, leitura, linguagem, música. Então, se você entender o período sensível que a sua criança está passando, você também vai ter mais dicas, né, de que atividades vão atrair a atenção dela e vão ajudar no desenvolvimento. Como, por exemplo, se você pegar o período sensível de objetos pequenos e oferecer para ela, né, a oportunidade de explorar objetos pequenos, sei lá, brincar com arroz, alguma atividade sensorial com coisa bem pequenininha, ela vai gostar muito, vai saciar essa necessidade dela e com certeza vai ser um sucesso a atividade. Então, entenda um pouco do que são os períodos sensíveis e observe os interesses do seu filho. Essa é a primeira dica. A segunda dica é entenda quais são as 5 principais áreas de desenvolvimento que uma pessoa passa, né? Mas especialmente no começo da vida, quando é criança. Então, o desenvolvimento cognitivo, físico, social, emocional, de linguagem. E quando você vai montar as atividades, por exemplo, eu montei a estante com 8 atividades. O que cada atividade daquela está abrangendo? Vamos supor, o que é o desenvolvimento cognitivo? Resolução de problemas, pensamento lógico, memória,
matemática. Então, vamos supor, se você colocar um quebra-cabeça no tema que a criança está interessada, então você está endereçando o tema, né, de interesse dela, mas está desenvolvendo também a habilidade cognitiva. Então, ou seja, as coisas se sobrepõem, né? Outra atividade que estava na estante dele é para pegar os insetos com a pinça, então habilidade motora fina, né? Então estamos desenvolvendo isso também. Uma outra era para pegar, apertar os pregadores, né, para colocar na caixinha. Os cards de linguagem. Então, quando eu estou trabalhando com ele, nomes de folhas, nomes de flores, a gente está aumentando o vocabulário. Classificação também está dentro de cognitivo, né? A criança ela tem aquela necessidade. O Ben está no período de ordem. O período de ordem começa aos 2 anos, vai dos 2 aos 4. Então ele está nesse período sensível para ordem. Então quando você faz uma atividade em que ele vai classificar as coisas de acordo com o tipo, de acordo com a cor, de acordo com um grupo, então isso atrai muito a atenção dele, porque ele está com essa, né, necessidade de organizar e classificar o mundo dele. Ele está adquirindo e está desenvolvendo essa habilidade. Artes, então, por exemplo, você imprimir um desenho que tem a ver com aquele interesse e pintar junto com ele, com as tintas, com lápis de cor, enfim. E aí você também já pode discutir cores com a criança, pode discutir textura, pode fazer uma atividade sensorial, você pode tingir arroz ou usar feijão, o que nem eu fiz para fingir, né, que tava fazendo um faz de conta de plantar a flor. Eu peguei as flores de plástico e peguei borra de café, deixei secar e ele plantou as flores na borra. Ele adorou essa atividade. Então está trabalhando sensorial ao mesmo tempo que está saciando esse interesse dele, está endereçando esse interesse dele por flores, né? Tinha uma outra atividade também na estante dele que era de números, para ele aprender a associar quantidades com o número, né? Eu fiz de 1 a 3, que é o que eu acredito que ele fala muito de 2. Ele fala, aqui eu tenho 2 orelhas, eu tenho 2 olhos. Então ele entende muito bem o que é o 2, mas dificilmente ele fala, aqui tem 3 coisas. E aí eu comecei a trabalhar o 3. Então assim, você também tem que conhecer a sua criança e ver qual o limite dela, né? Eu introduzi só o 3 porque eu achei que se colocasse até 5 seria muita coisa. Mas também se eu tivesse colocado até 5 e percebido que ele não teria interesse, né? Que ele estava além do que ele da capacidade dele, eu poderia ter ajustado. E aí, para endereçar os campos de desenvolvimento social e emocional, eu gosto de usar os livros, que são muito bons para crianças se refletir, né, nas histórias que estão sendo contadas. Então, quando você conta uma história, sei lá, de uma criança que saiu para passear no jardim, não sei o que, a criança consegue se relacionar com a história, né? E ela se vê também no lugar. Então, livros que discutem emoções, e aí você pode tentar achar livros temáticos, mas eu acho que livros são uma ótima opção para endereçar os campos social e emocional. A terceira dica é se atentar ao nível de dificuldade das atividades. Então, as atividades elas não podem ser nem muito difíceis e nem muito fáceis. Dos dois jeitos a criança perde o interesse. Ela se frustra se ela achar que está muito difícil, que ela não consegue resolver, e ela fica entediada se estiver muito fácil pelo nível dela. Então, você fala, mas como é que eu vou saber o nível certo? Às vezes você precisa simplesmente colocar algumas atividades, observar e ajustar. Então, como por exemplo, eu falei dos números, que eu coloquei de 1 a 3. De repente, se eu tivesse colocado de 1 a 5, o 4 e 5 poderia ser muito para ele, eu teria que ajustar para o 3. Então, algumas vezes, você errar e ter que ajustar é normal, mas o importante é que você ajuste, não deixe na prateleira uma atividade que você viu que ele se frustrou, que ela se frustrou, ou que ela simplesmente acha muito, muito entediante. Ajuste conforme, né, para endereçar mesmo o interesse da criança. A quarta dica é menos é mais. Então, eu vejo por aí nos Instagrams uma pena, eu vejo as mães com materiais lindos, Montessori, só que todos disponíveis para a criança ao mesmo tempo, um monte de atividade. A mãe faz uma atividade, de repente faz uma atividade atrás da outra, de todos os interesses da criança. E é muita coisa, muita coisa. A criança ela não consegue associar tanta coisa assim ao mesmo tempo.
ela perde interesse mesmo. E como eu falei pra vocês, de repente a criança tá nesse período sensível de ordem e quanto mais coisa você deixa disponível, maior a chance da bagunça, né? Então, essa dica é menos é mais. Eu considero que para a idade do bem, ele tá com 2 anos e 2 meses. 8 atividades ainda é um bom número. Ele tem 8 atividades na estante de atividades e tem mais 2 ou 3 numa estante de artes e matemática que eu criei para ele, separado, uma estante menor, que na verdade são praticamente fixas, são números, atividades de contagem que eu deixo separado. Então, digamos assim, uma criança de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, eu diria em torno de 10 no máximo. E aquela dica que eu já dei em outros vídeos, guardar uma atividade antes de fazer a outra, para estar sempre modelando, né, a organização e ordem. Faz a criança se interessar mais também pelas atividades, se o ambiente de trabalho dela estiver organizado. E a quinta dica, uma vez que você definiu as atividades, planejou as atividades que você vai colocar, né, as atividades da vez, definiu um tema, escolheu lá de 6 a 8 atividades, já preparou, vai disponibilizar para a criança. Essas atividades, é interessante que elas fiquem disponíveis uma faixa de uns 15 dias. Não sei se quem me acompanha no Instagram deve ter visto que eu postei uma das atividades do bem, ele ficou 1 semana sem mexer. Ele simplesmente não tocou na atividade. E eu pensei, nossa, ele não gostou, era um quebra-cabeça de folha. Eu falei, acho que ele não gostou dessa atividade. Então, mas eu não retirei, porque isso tinha passado 1 semana e eu pretendia deixar 2 semanas. Acho que no 7º ou 8º dia ele foi lá, pegou o quebra-cabeça e ficou super interessado. E ficou 2 dias só querendo fazer aquela atividade até ele ficar proficiente nela. E foi muito legal de assistir, porque só confirmou o entendimento que eu tenho de que você tem que deixar um tempo disponível. Não é porque a criança não brincou naquele dia que ela não gostou. É como a gente, tem dia que você não tá afim de ler um livro, e você tá afim de assistir televisão, você tá afim de passear. Então, a criança também tem dia que ela não tá afim de fazer determinada coisa. Não quer dizer que ela não gostou, espera um pouco, observa e dá pelo menos esses 15 dias de prazo para ela. E outra coisa que eu já ia esquecer de falar, para as crianças mais novas, assim, há menos de 3 anos, é importante você não simplesmente chegar um dia, remover todas as atividades que estavam na estante, colocar tudo novo durante a noite e a criança vem no dia seguinte tá tudo novo, porque a criança ela perde a referência. Idealmente, vai introduzindo as atividades aos poucos. Então, por exemplo, você está com estante de um tema, passou 15 dias, você quer começar a mudar, introduza, por exemplo, 2, 3 atividades. E, importante, você tem que apresentar a atividade antes de colocá-la na estante. Não vai colocando na estante para deixar a criança descobrir, a menos que seja uma coisa, por exemplo, uma massinha, né, de modelar, não tem muito o que fazer, ela já fez antes, então ela só pegar e explorar. Ou então partes soltas, é para ela pegar e explorar, não tem uma ordem lógica para fazer aquela atividade. Mas se a atividade tiver passo a passo, tiver instruções, tiver que ser explicada, apresente a atividade para a criança antes de pôr na prateleira. Ela tem que conhecer o material e saber como utilizar, senão ela vai utilizar de forma errada e não é bacana. Uma atividade ela tem que ser utilizada com o propósito para o qual ela foi feita. Isso é importante. Então, apresente a atividade. Então, vamos supor, passou os 15 dias, você quer fazer uma troca na estante e no sábado você introduz uma atividade, no domingo mais 2, e na semana você vai introduzindo entre terça e quarta, mais umas 3 ou 4. Se você quiser introduzir 3 num dia, ou 3 no dia seguinte, ok. Só não deixa para colocar à noite, quando a criança está dormindo, troca tudo. Tem gente que faz isso, não sei se funciona, eu não gosto, eu prefiro apresentar primeiro para o bem a atividade e depois a gente coloca junto na estante, passa a fazer parte da estante atual e aos poucos a gente vai substituindo. E você também não precisa substituir todas as atividades que estão atualmente na estante. Se tiver algumas que ele gosta muito e você ainda vê valor agregado, deixa essas atividades, substitui só 3 ou 4 depois de 15 dias. Então tem uma regra específica, por isso observar o seu filho é extremamente importante para te ajudar a definir as atividades. E se você quiser muito fazer uma atividade temática, que aí envolve ter que tirar tudo e colocar de novo, faça a introdução pouco a pouco, depois de
3, 4 dias, você vai ter substituído toda a estante, mas a criança ela vai estar familiarizada com as atividades e vai saber como fazer. Lembra que criança gosta de rotina, não gosta muito que as coisas, né, no ambiente dela sejam alterados. Então, ela também não vai gostar se, de repente, os brinquedos dela, até aquelas atividades que ela mais gosta, sumirem da noite pro dia, tá bom? Então, essas eram as 5 dicas que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenham ajudado. Não fiquem desesperados, não saiam lendo e estudando, né, desesperadamente para entender tudo de desenvolvimento infantil, mas eu recomendo sim que vocês, sempre que puderem, dê uma lida, pesquisa na internet quais são o que é o desenvolvimento cognitivo, o que é o desenvolvimento físico, motor, né, o que engloba, quais são essas 5 principais áreas de desenvolvimento infantil, por exemplo, quais são os períodos sensíveis, o que é esquema. E mesmo aqui no canal você vai encontrar outros vídeos também que vão te ajudar a entender mais da filosofia Montessori, um pouco sobre desenvolvimento infantil, educação. Invista no seu filho, na sua filha, mas não fiquem desesperados. Ninguém sabe tudo, somos eternos estudantes e o mais importante é você dar o primeiro passo, se interessar pelo desenvolvimento do seu filho. E com certeza isso vai te ajudar muito melhor na escolha das atividades que vão auxiliar no desenvolvimento dele ou dela, tá bom? Era isso por hoje, um beijo, até o próximo vídeo.